que diz o pouco com Deus é muito, não é verdade? Exatamente, Que a isso, fé é vocês tudo estão- na vida. Você acha que o pouco com Cássio é muito? Porque na verdade, o William, mais uma vez, ressaltar que é sempre bom estar aqui, um abraço a todos. Ainda bem, né? Ainda bem. Querendo- Nosso advogado, pô. Ah, Eu quem tá trazer esse querendo? cara Eu aqui todo defendo dia. muito o programa aqui. Pô, também, se a gente não defender... E Tem nós mesmo. o ponto é que, se você falou esse negócio do só tem nós, tal, eu acho que muito do que é a frase que acho que caiu bem nesse momento. O Corinthians vai olhar muito para os jogadores e ali os caras mais experientes e vai ter essa frase, porque o Mano chegou, também não dá para botar uma responsabilidade, uma carga de mudança da água para o Ele é o vinho. que menos tem responsabilidade Exato. hoje. Se você for pegar características de jogo, o Mano sempre tende a melhorar time da defesa para o ataque. Então o Corinthians vai tentar se apresentar de uma maneira sólida, como disse o Pedro, evitando bombardeio, mas tentando jogar essa bola para o meio. O Corinthians se notabilizou nesses bombardeios aí com a bola em cima da linha, não é nem da grande área, é em cima da linha. Um na trave. E na trave, todo momento, e o Cássio sendo exigido mais do que deveria. Agora, o olhar para esse Corinthians, não só que tem o adversário, que é o Fortaleza, que tem muito mérito, eu comentava com o Capita no nosso camarim aqui. Esse Fortaleza é um time mais rápido. Fortaleza certamente vai querer buscar um jogo de intensidade no meio de campo, tirando do conforto o Renato Augusto, o Maicon, o Juliano, que maneja a bola. O Corinthians vai tentar manejar a bola ali. Porque o Corinthians não tem pontas rápidas, tem a dúvida em relação ao Rojas, o aproveitamento. O Corinthians não definiu como é o ataque dele desde janeiro. Né? O Vai Corinthians ser está de sexta buscando. para agora, né? E aí o olhar é tentar manejar essa bola no meio e machucar o Fortaleza quando ele abrir a guarda. Mas é um Fortaleza que é como se a rua tivesse um pouquinho mais assim, ó, a defesa do Corinthians. Essa bola tende a ficar com mais intensidade lá. E pode ter certeza que o Vojvoda já olhou bem a todas as características do Corinthians em relação a isso. Ele já até citou em uma entrevista, o Zupac deve ter também essas informações de ambiente, o que muda do Vanderlei para o Mano. Ele já sabe o que vai mudar de característica, já analisou os dois profissionais, então foi bem interessante de ver, porque o projeto Fortaleza, eu até não chamo nem o time do Fortaleza, o projeto Fortaleza, porque é um projeto vencedor e parece que sempre aumentando o sarrafo, né? Vamos chegar numa liberta, vamos fazer bem uma fase de grupos, vamos tentar avançar. Agora chegou numa final sul-americana, se não falha a memória, só o CSA, um time nordestino, chegou numa final de sul-americana, que na época era Comebol. Foi numa semifinal, né? Eu acho que é a final. A gente Final? pode até Eu tenho dúvida. Final. Você tem razão. Então, esportivamente falando, é um grande marco para o futebol nordestino. Sem dúvida. Agora, no primeiro jogo, Zupa, a gente viu um Fortaleza que, quando abriu o placar, deu uma segurada e tomou o gol, sentiu um pouquinho, voltou para o segundo tempo, administrou. O Vojvoda falou sobre isso na coletiva, né? Administrar, sabendo o adversário, era Neoquímica Arena e tal, etc. Fez parte da estratégia e saiu feliz com 1-1. O que você espera do Fortaleza hoje? Porque o empate leva para os pênaltis. Fortaleza está jogando em casa com a torcida. Estou imaginando que o Fortaleza não quer nem negociar com o empate. Fortaleza quer abrir o placar, fazer 1, fazer 2, se possível. Como é que você espera esse Fortaleza hoje? E até que ponto... Aí você pode falar, Marinho vai jogar, não vai jogar? Até que ponto a presença ou a ausência do Marinho, que diferença isso faz? Que a gente está imaginando. Não tem Marinho, deve ter Pikachu, né? O natural é que se o Marinho não jogar, joga o Pikachu sim. Tem o Caleb como opção, mas o mais natural, se o Marinho não puder, é o Iago Pikachu jogar. Em termos de postura, eu espero um Fortaleza muito levado pela arquibancada, que vai estar aqui numa atmosfera incrível. Vão ser 60 mil, um pouco mais de 60 mil pessoas. E a esmagadora maioria de torcedores do Lion. A postura do Fortaleza em São Paulo nos primeiros 20 minutos foi muito interessante. O Corinthians, nos primeiros 20 minutos aí em São Paulo, não conseguiu passar do meio campo, né? E isso resultou no gol do Zé Wellison. Depois o Corinthians começou a encontrar algum caminho para tentar reagir, até que empatou com o Yuri. E, embora o Fortaleza seja um time que saiba trabalhar com e sem bola, né? A gente trata o Fortaleza como um time ofensivo, porque é uma vocação, mas a gente olha para os números, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ele trabalha abaixo dos 50% de posse de bola, acho que é 48% de posse de bola do Fortaleza. Isso quer dizer que é um time que sabe sabe o momento de se impor no campo do adversário e sabe o momento de fazer essa pressão média um pouco mais baixa para apostar nos jogadores velozes que tem, recuperar a bola e apostar no Marinho, apostar no Guilherme, apostar na transição do Pochettino, na passagem do Bruno Pacheco pela esquerda. Então é um time muito
muito adaptável. Isso eu acho uma das grandes virtudes do Fortaleza. Hoje, a atmosfera vai pedir que o Fortaleza tome a iniciativa desde cedo. Fica a dúvida o quanto esse time vai conseguir manter o ritmo, porque de fato em São Paulo não conseguiu manter o ritmo e até correu alguns riscos que não merecia correr pela maneira que começou o jogo. Mas acho que hoje é outra pegada. O Fortaleza vai tentar empurrar o Corinthians para trás, porque o Corinthians até então era um time com dificuldades de marcação. Embora o Mano seja um técnico muito melhor para acertar sistema defensivo do que o Vanderlei, e tenho certeza que ele vai tentar atacar essas debilidades, essas fragilidades do Corinthians. Não sei se nesse tempo tão reduzido ele vai conseguir ter um efeito prático nisso, né? E o que o Vojvoda falou sobre a preparação diferente de um técnico para o outro, isso é muito curioso. Porque, assim, tanto o Vojvoda quanto o Mano, os dois se debruçaram nos problemas que o Corinthians do Vanderlei tinha, e são muitos problemas. Porque o Vojvoda se debruçou nisso para montar a estratégia vencedora para esse confronto, né? E o Mano se debruçou nisso para tentar tapar esses buracos, porque foi para isso que ele foi contratado. Então, assim, é possível que o Vojvoda tenha alguma dificuldade de ler o que é que o Mano Menezes pode fazer para mudar esse time em tão pouco tempo. Talvez isso traga uma pequena interrogação na cabeça do técnico do Fortaleza em relação ao plano de jogo do Corinthians para hoje. É um Corinthians que o Vojvoda não conhece, porque é um Corinthians que ainda não existe. Talvez isso traga algum tipo de confusão para o Fortaleza e o Corinthians vai tentar tirar proveito disso jogando fora de casa. Então, isso aí é legal que o Zupa falou e eu queria trocar com vocês. É pior quando troca o treinador? Porque, assim, para um time é um trabalho que vai começar, né? Mas já tem um desafio pela frente e ele não tem muito o que fazer. Isso é complicado. E para o adversário, no caso o Fortaleza? Você sabe até onde o Lucha mexe ali. Né? O Luxemburgo é uma coisa óbvia, clara e tal, já sabia o que ia acontecer. O Mano pode ser um fator surpresa. E aí, para quem é pior? A mudança... Para quem sofreu a mudança ou para quem vai ter que enfrentar a mudança? Ela serve muito para isso, né? Tanto no time que mudou, de você trazer um novo ânimo, novas ideias, o Corinthians precisava disso, e também, porque o Corinthians muda num momento como esse, para também causar essa dúvida com relação ao trabalho do Fortaleza. Porque, assim, o Corinthians do Luxemburgo era algo muito previsível, né? Então, assim, estudado pelos treinadores, né? Porque o Vojvoda é um cara super inteligente e também previsível. Então, eu acho que isso pode mexer um pouquinho com a maneira como o Vojvoda olha para o Corinthians hoje. Antes do jogo, né, no meio da partida, com relação a mudanças, e assim você, né, o Vojvoda não conhece ainda essas movimentações que o Mano pode fazer com relação ao elenco de Corinthians. Eu acho que o trabalho do Mano maior, William, é você tentar mudar um pouco esse automático da maneira como o Corinthians joga. O Corinthians, assim, você imagina que o Fortaleza vai pressionar um pouco, vai subir a linha, principalmente no início da partida, para sufocar o Corinthians e tentar fazer o primeiro gol. O Corinthians, automaticamente, isso já vem de trabalhos anteriores, é um time que, pressionado, abaixa muito a linha, né? Abaixa muito. Então, assim, em alguns momentos, e aí isso que eu acho que eu tentei entender na entrevista do Mano, em algum momento, quando o Corinthians tiver a bola, e eu acho que isso é muito mal aproveitado no Corinthians, porque quando você tem Maicon, que tem um bom passe, uma boa saída, você tem Renato Augusto, Rojas, Juliano, enfim, o Alberto não vive um grande momento, mas é um jogador ali que tem também uma qualidade com relação ao controle de bola. Isso foi muito pouco explorado. Então, você subir a sua linha através da qualidade do seu meio-campo. Então, assim, controle de bola, segurança de passe, e aí você vai automaticamente subindo essa movimentação e vai colocando o adversário no campo defensivo. Então, o Corinthians não tem isso. O Corinthians era pressionado, o Corinthians abaixa a linha e não tem força para sair. O Corinthians não consegue usar o meio-campo para essa saída de qualidade. Tenta sair com bola longa e não é o momento ideal para o Yuri Alberto, né? Porque é um bate e volta. Sai com a bola longa, o Yuri Alberto não consegue vencer a disputa e o adversário continua pressionando. Então, assim, é um duelo interessante, porque como a gente falou, o Vojvoda, um treinador já adaptado a um projeto, como o Edu falou, a um sistema de jogo, os jogadores conhecem muito isso, a um sistema do Mano de mais mobilização. O Mano conhece alguns jogadores que trabalharam com ele em tempos anteriores, o Mano que sabe como é mexer com a estima desses atletas, o que é vestir a camisa do Corinthians, o quanto é importante esse confronto para uma nova retomada. Então, assim, é o fator novo. O Mano é um fator novo. Pouco tempo de trabalho, mobilização, tentar ajustar algumas peças e vai enfrentar um time que assim, dentro do campo, não vou falar que é perfeito, né? Porque o resultado pode acontecer, um resultado negativo, claro. Mas é um time muito bem estruturado dentro de campo. Fala, Zupa.
Em relação a isso de mobilização que o Capita falou, é bem interessante, porque há uma relação muito próxima, né, entre a diretoria do Corinthians e as principais referências do elenco. Né? Em alguns momentos, e essa é uma discussão muito válida, o Corinthians fica muito preso a essas referências, né? Sempre preso nos caras que já deram muito para o Corinthians historicamente, muitos deles estão presentes no elenco e eles são os pilares. E a diretoria do Corinthians é uma diretoria que escuta. Então, havia uma insatisfação por parte dos jogadores com o estágio do trabalho do Vanderlei. E aqui não é os jogadores pediram para demitir, não é isso. Mas os jogadores estavam incomodados com o que estava acontecendo. Os jogadores que aderiram muito àquilo que o Vanderlei pregou no começo, o Vanderlei teve habilidade para ganhar referências do elenco no começo, os jogadores estavam com ele. Em dado momento, os jogadores perceberam que aquilo não ia evoluir e alguns traços do trabalho incomodaram bastante pilares do elenco. Então, a diretoria sabia que os jogadores estavam insatisfeitos. A diretoria sabe que o Mano Menezes é um nome de confiança para muitos desses pilares, né? Todos os pilares do elenco do Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, esses são os 5 pilares, todos eles trabalharam com o Mano Menezes, né? O Fagner voltou para o Corinthians com o Mano Menezes, né? O Gil, o Mano Menezes levou para a China, o Cássio, o Fábio Santos e o Renato trabalharam com o Mano em 2014 aqui no Corinthians. Então, a presença do Mano também agrada, de certa forma, o elenco, né? Então, eles também têm que dar uma resposta. Então, acho que a mobilização que o Corinthians tenta encontrar para o jogo de hoje passa também pela aderência desses pilares do elenco corintiano à maneira que o Mano trabalha. Tanto o Mano quanto o Tite, que era o plano A do Corinthians, esses dois nomes teriam uma aderência muito rápida e imediata desses pilares do elenco do Corinthians. Isso também passa pela mobilização para o jogo de hoje. William, sabe o que eu estava pensando sobre a dúvida do Fortaleza, né? Do Marinho ou do Pikachu? Isso aí dá uma... Quando ele pensa... Não, tava Veio pensando... sério, veio sério. Não é. Porque eu tava pensando sobre característica, é totalmente diferente, né? Tem o Marinho que cadencia mais, precisa da força, né? Se jogar, né?